Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito diferente. Eu não vou pregar porque eu não sei, tá? Eu só vou falar algumas coisas que eu senti de compartilhar no meu coração com vocês. E eu decidi vir aqui falar, né? Eu tava conversando com a minha mãe, eu falei assim com a minha mãe que eu iria postar sobre isso. Que você já reparou que existem pessoas que se aproximam de você, né? Finge, né? Eles são uns ótimos personagens, uns ótimos atores. E eles fingem que eles estão te dando conselhos para o seu bem. Eles fingem que eles estão te ajudando, entre aspas, né? E que na verdade não estão, né? Na verdade, existem pessoas que são da sua vivência, da sua vida, né? Elas são frustradas, né? Por algum motivo elas são frustradas, ou porque já passou por alguma coisa que marcou muito ela, ou por qualquer coisa que seja, né? E tem pessoas que cruzam o nosso caminho para nos distanciarmos daquilo que Deus prometeu pra gente, né? Um exemplo, Deus te fez uma promessa que você sabe, você ouviu nitidamente isso, e aquela pessoa faz você duvidar, né? Meio que duvidar daquilo que você ouviu e que você sabe que foi Deus que falou com você. Porque a gente sente quando Deus fala com a gente verdadeiramente. A gente sabe, quem tem intimidade com Deus sabe quando é Deus que está falando, né? E aquela pessoa vem entrar na sua vida e te dá falsos conselhos, né? E eu igual eu falei pra minha mãe, a gente precisa observar sempre de onde está vindo esses conselhos. Sempre. A gente tem que ficar em vigilância, né? Mas quem tá me dando esse conselho já construiu alguma coisa, né? Está construindo alguma coisa? É legal, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem pessoas que são frustradas na sua vida e quer que você também seja, entendeu? Não, eu não consegui, então eu vou dar conselhos para que fulano também não consiga. E o que eu venho aqui nesse vídeo hoje é reforçar que você se apegue somente na promessa que Deus te deu. Porque eu até pesquisei sobre isso, né? Eu falei assim, eu vou pesquisar sobre o que a Bíblia fala sobre isso. E eu encontrei aqui em Números. Eu não gosto de riscar minha Bíblia, gente. Eu tenho muito ciúme da minha Bíblia. Muito, mas eu risquei porque tocou no meu coração, né? Em Números 23, 23, e capítulo 23, versículo 19, fala assim: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria ele e não confirmaria? E esse versículo me pegou muito no meu coração, muito, porque se Deus te deu uma promessa, que passe céus e terra, mas a promessa não vai passar. E a menos que Deus chegue para você e fale, olha, agora vai ser diferente. Não escute conselho de quem nunca construiu nada. Não escute conselho de pessoas que são frustradas em certas áreas e quer que você também seja, e quer que você desanime da promessa que Deus te deu. Porque a Bíblia fala nitidamente, claramente, que Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não vai te dar uma promessa e ele vai se arrepender. Deus não vai te dar uma coisa e vai se arrepender. Eu me arrependi de ter prometido isso aqui para fulano, então vai ser diferente agora. Não, ele não vai. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Se Deus te prometeu, que passe a ventania que for, que passe o vendaval que for, confia que Deus está no barco contigo, porque é uma promessa dele. Foi ele que te prometeu, né? E aqui também eu marquei, porque foi algo que falou muito forte ao meu coração. Deixa eu ver onde eu separei aqui. Ai, meu Deus, cadê? Aqui, achei. Onde?
eu vou até deixar marcado, porque eu não quero perder. Eu quero sempre que eu ler esse versículo eu lembrar de que Deus falou no meu coração sobre ele. Que tem assim, peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Né? E isso me falou no meu coração, porque às vezes a gente pede uma coisa a Deus, mas pede duvidando. Por quê? Porque às vezes a gente está no meio de uma prova que a gente não vê solução. A gente não vê, ai meu Deus, eu vou pedir aqui para o Senhor me tirar dessa ventania, mas eu sei que eu não tem como. Então a gente já meio que pede para Deus duvidando daquilo que Deus pode fazer. Aos nossos olhos, os olhos humanos, aquilo é impossível, mas para Deus nada é impossível. É até clichê você falar essa frase, mas para Deus nada é impossível. Então, mesmo que a gente olhe para um cenário que está tudo destruído, que não tem como mais a gente se levantar desse cenário, né? Não tem como mais mudar esse cenário. Não tem como ser diferente. É assim, daqui para frente agora é assim. Confia, né? Eu acho importante que a gente lembre nos nossos momentos de aflições, mesmo que seja difícil. Eu sei que é difícil, porque eu já duvidei muito do poder de Deus. Eu já duvidei quando eu via meu filho com 4 anos e não falava uma palavra. E eu pensava assim, o Enzo nunca vai falar. Mas, mesmo nesses momentos, quando eu decidi, tudo é decisão, né? Se a gente fala não vai dar certo, gente, a nossa mente, o nosso cérebro, isso é estudado. Ele trabalha para que não dê certo. Se a nossa boca, o que a nossa boca verbaliza é aquilo que o nosso cérebro trabalha para acontecer. Então, mesmo quando eu comecei, eu decidi, uma decisão de aprender a confiar em Deus, tudo mudou, né? Em meses, meu filho começou a falar, meu filho começou a louvar. Meu filho fala tudo hoje, graças a Deus. Então, é a decisão de confiar, mesmo quando eu olhava assim para o Enzo com 4 anos, não falava uma palavra, eu podia olhar e pensar, mas Deus vai fazer daqui um mês? Não vai, porque meu filho já tem 4 anos e não fala. Mas não, eu decidi confiar naquele que me prometeu. Porque na Bíblia fala que Deus, ele não é homem para que minta. E ele não é filho do homem para que se arrependa. Então, se ele prometeu para mim, ele usou meu esposo para falar comigo quando eu estava num momento de muita aflição, que eu estava muito triste, eu estava em casa sozinha, nem meu esposo sabia o que estava acontecendo. Na época a gente não morava junto. E ele usou ele para falar comigo. Então, quando eu decidi confiar, acreditar, mesmo que a circunstância me mostrasse que não era possível, que não seria possível, que ele não iria falar em tão pouco tempo, quando eu decidi confiar, ele começou a falar. Então, esse vídeo é para que você confie. Você pode estar no meio da tempestade, você pode estar no meio de um vendaval. Confie em Deus. Lembre-se da promessa que Deus te fez. Não deixe com que terceiros faça você duvidar daquilo que foi Deus que te prometeu. Porque se Deus te prometeu que passe céus e terras, a palavra de Deus ela não passa. A menos que Deus chegue para você, você que tem intimidade com Ele, que Deus chegue para você e fale, olha, não é para ser. Aí sim, você fala assim, não, agora foi Deus que me falou. Porque se Deus me prometeu, Ele vai cumprir. E a menos que Ele não queira, né, cumprir ou fazer acontecer, Ele vai chegar para você e Ele vai te falar, não é para ser. Então, existem pessoas que chegam para desanimar a gente daquilo que elas queriam e não conseguiram, né? Elas queriam uma casa, um exemplo, uma casa chique, uma casa maravilhosa, uma casa perfeita, e elas não conseguiram. Então ela vai chegar pra você e vai falar, olha, pra ter uma casa chique, eu tô dando um exemplo, pra ter uma casa chique é muito caro, pra ter uma casa chique é muito isso, é muito aquilo. Eu tô dando um exemplo fútil de casa. Porque tem pessoas que vêm pra desanimar, nos desanimar daquilo que foi Deus que nos prometeu. Então, esse vídeo é pra você confiar e acreditar. E quando você estiver nos seus momentos de aflição, nós somos seres humanos e temos nossos momentos tristes, nossos momentos abalados, mas quando você estiver nesses momentos, lembre-se da promessa que foi Deus que te fez. Lembre-se de onde você veio e aonde você está indo e aonde você quer chegar.
E se foi Deus que te prometeu, você vai chegar onde Ele prometeu. Você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Então não deixa com que... fulano falou pra mim que isso aqui não dá certo. Fulano falou pra mim que era melhor fazer isso. Aí depois você vai, escuta o que fulano falou e você quebra a cara. Aí Deus vai chegar pra você e vai falar assim, mas você decidiu confiar no que fulano te falou. Você não tá confiando naquilo que eu te prometi. Então, é importante que a gente pare, analise e pense. É só isso que eu quero falar nesse vídeo mesmo. Para você confiar somente em Deus. Não escuta pessoas que são frustradas, pessoas que não construíram nada. Mas eu vou construir, mas eu vou fazer. Tá bom, me mostre resultados, né? E quando você me mostrar os seus resultados, eu vou te mostrar que eu vivo debaixo de uma promessa. Entendeu? E é sobre isso que eu quero falar. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E é um vídeo diferente, mas eu senti vontade de compartilhar isso aqui. Porque de repente você está passando por um problema, por uma situação onde você quer ouvir outras pessoas, onde você quer ouvir conselhos de pessoas que se disfarçam de seus amigos, ou se disfarçam de seus, até parentes, se disfarçam de bonzinhos, e te falam uma coisa e você pensa, mas fulano me falou isso, e fulano vive nisso, e fulano aquilo. Só confie na promessa que Deus fez para você. Porque a Bíblia fala claramente, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Que esse versículo fique guardado no seu coração. E quando você pensar em desanimar, lembre-se da promessa que Ele te fez.